Olá, meus amados, a paz do Senhor, me chamo Thiago Carvalho e mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações. Amados, a palavra que Deus me deu hoje está em Gênesis 6, do 8 ao 19, que eu vou ler para os irmãos. Diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Deste modo, você fará seu comprimento. Será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral. Faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou fazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca, você e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. 19. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Vamos lá, irmãos. Entendemos que Deus viu graça em Noé, depois da humanidade ter se perdido em transgressões e maldade. O texto anterior diz, do 1 ao 7, que as filhas dos homens tiveram relação com os filhos de Deus, com anjos, nasceram gigantes. E dia após dia, eles estavam em transgressões, estavam longe do Senhor. E o único que aos olhos do Senhor prestava, os únicos que aos olhos do Senhor tinham um coração segundo o que o Senhor mandava, era Noé. E a palavra é muito específica quando diz que Noé andava com o Senhor. Então não é igual a gente quando vai no culto no domingo, na terça, na quinta, e chega lá, louva, adora, fala para todo mundo que Deus é bom e segue sozinho durante a semana no trabalho, não fazendo transparecer Deus na nossa vida. Mas olhando para a vida de Noé, eu fico imaginando essa ordenância, porque Noé seguiu. Porque no versículo 22 diz assim, do versículo 6, versículo 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Então Noé obedeceu a ordenância do Senhor. Mas eu fico pensando, olha o tamanho gigantesco dessa arca. Essa coisa astronômica para comportar tudo o que Deus disse que teria que comportar. E só quem entraria na arca seria Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então significa que Noé não teve ajuda de fora. Ele só teve ajuda de quem iria estar na arca. Pela mão de obra que se tinha, para o tamanho do projeto, conseguimos entender que esse projeto demorou muitos anos. E aí eu fico imaginando o quanto de atrocidade, o quanto de besteira que Noé não teve que escutar quando as pessoas viam Noé construindo algo relativamente louco, Noé
pregando, porque quando as pessoas perguntavam, eu acredito que Noé não mentia, porque se falou que Noé era um homem segundo o coração de Deus, Noé não era mentiroso, então Noé iria falar que Deus vai mandar um dilúvio. Mas olha que loucura, para eu e você imaginar uma chuva muito forte hoje é fácil, porque nós conhecemos a chuva. Naquele tempo, as pessoas não conheciam a chuva, pois nunca havia chovido. A terra era molhada pelo orvalho da noite. Então Noé foi taxado como maluco, até o momento que Deus manda Noé e sua família entrar na arca. E quando nós vamos lá para baixo, no capítulo 7 do mesmo livro, no versículo 15, diz assim: de todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram. Os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Vamos lá, irmãos. O Senhor fechou a porta da arca. Nos fazendo entender, a Bíblia não está dizendo, mas ela não nos proíbe de pensar, nos fazendo entender que a oportunidade de arrependimento e a oportunidade de pedir perdão a Deus acabou naquele momento que o Senhor fechou a arca por fora. Consegue compreender? De forma que nem Noé, nem ninguém do lado de dentro poderia puxar alguém, poderia abrir aquela porta, porque quem fechou foi o Senhor, e porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Consegue compreender que nós temos um tempo que Deus permite que nós vivamos? Nós temos um tempo que Deus permite que tomemos as nossas decisões, as nossas escolhas, mas que esse tempo ele é finito. E hoje acontecerá, estou aqui para te dizer, que vai acontecer da mesma forma que foi com Noé. Sendo que não virá um dilúvio, irmãos. Quem virá será Jesus Cristo, para buscar os seus filhos. E o tempo para o arrependimento está se esgotando. Deus nos deu o livre-arbítrio e podemos decidir se queremos estar com Ele ou não. Mas assim como lá atrás, quando veio o dilúvio, e as pessoas começaram a implorar pela misericórdia de Deus, porque o Noé já havia falado que quem traria o dilúvio era Deus por conta das iniquidades que os humanos estavam fazendo, e não tiveram mais chance, porque o tempo que Deus decretou para a porta fechar já tinha sido passado, já tinha sido esgotado. Então precisamos entender que esse tempo está chegando. E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou levar os irmãos em Mateus 24, no versículo, capítulo 24, versículo 29. Capítulo 24, versículo 29, que diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, assim como Noé, enquanto construía aquela arca pela ordenância de Deus, ele pregava, ele falava: arrependam-se, aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquela época, aceite Deus, esqueçam das suas maldades, das suas iniquidades e continuem seguindo aquilo que nos foi ordenado. Assim eu estou falando para os irmãos hoje. Jesus mandou que eu fizesse uma obra, que eu falasse do nome dele, que ele está voltando. E será num piscar de olhos, irmãos, assim como começou a chover,
As pessoas não sabiam que isso poderia acontecer. Assim como hoje muita gente está perdida, tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, porque não estão sensíveis à palavra do Senhor, não estão sensíveis ao Espírito Santo. Deus mandou eu vir te dizer que ainda dá tempo. E mesmo que o seu pecado seja como a escarlate, Deus te limpa e te faz branco como a neve, irmão. Deus te perdoa a partir do momento que você se arrepende do seu pecado e reconhece que só nele há vida. Não adianta se desesperar depois que Jesus voltar, porque não haverá mais oportunidade. Hoje é uma nova oportunidade para você entender que só há vida com Jesus Cristo. E Ele está voltando para nos buscar. Irmãos, é o que Deus mandou que eu viesse passar para os irmãos hoje, tá? Pense nisso, mande esse vídeo para aquela pessoa que você acha que está perdido, porque ainda há oportunidade. Precisamos batalhar e correr atrás daqueles que amamos enquanto ainda há chance. Jesus veio aqui em carne pregar o amor, pregar as boas novas. E as boas novas que eu tenho para te dizer hoje, e o amor que eu tenho para te dizer hoje é que Deus lhe ama, que Jesus lhe ama. E as boas novas é que Ele está retornando para nos buscar. Amém? Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ti, que és o único, que és digno de receber, Pai. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo, Senhor. E o quanto, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. O quanto sou falho, Senhor, e preciso que o Senhor me perdoe a cada dia. Te peço, Senhor, que faça morada em minha vida, assim como faça morada, Senhor, na vida de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, Senhor. Te peço, Senhor, que restaure casamento, que restaure, Senhor, vida sentimental, que restaure, Senhor, as finanças de cada casa, Senhor, que encha, Senhor, os armários, Senhor, as dispensas, Senhor, porque o Senhor sabe o que cada pessoa precisa nesse momento. Senhor, que o Senhor venha, Pai, fazer mudança, Senhor, dentro do coração de cada pessoa e que o coração de pedra, Senhor, seja transformado num coração de carne, Pai. E que todas as pessoas sintam, Senhor, o que eu estou sentindo nesse momento, Pai, que é o seu abraço, Pai. E a certeza que o Senhor volta, que o Senhor está vindo para me buscar. Senhor, é o que eu te peço, já então eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, peço que os irmãos nos ajudem, curtindo, compartilhando, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mais pessoas precisam ouvir da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e pensem nisso.